Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou Cacau Sotero, na Íris. Fique em casa aprendendo aqui na plataforma Gonçalves Dias. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que você pode assistir esta e outras aulas de outras disciplinas aqui mesmo na plataforma Gonçalves Dias, quantas vezes você quiser. Hoje nós vamos trabalhar agente da passiva, um dos termos da oração, né, uns termos integrantes. Mas para entendermos agente da passiva, vamos fazer o seguinte, vamos rever vozes verbais, entender o que é a partícula passivadora para chegarmos no agente da passiva. E aí, lembram disso? Já estudaram isso no ensino fundamental. Vamos para as vozes verbais. O que são vozes verbais? Ou vozes do verbo? As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica a ação ou recebe a ação. Bom, para isso, vamos voltar rapidinho para o conceito de sujeito. O que é sujeito? É um termo essencial da oração, né, que pratica uma ação. O que é praticado? É aquela declaração que se faz do sujeito, ou seja, é tudo que se diz do sujeito. Agora, nem sempre o sujeito pratica a ação, certo? Então, por isso que eu digo que sujeito é o termo da oração que se pratica uma ação ou a declaração que se faz desse sujeito. Aí entra a questão da voz passiva. O que é passivo? Passivo é o que não é ativo, é o que não age, não é assim? Então, a função das vozes verbais é indicar se o sujeito é paciente ou não. Ou seja, se o sujeito pratica ou recebe ou sofre a ação verbal de uma oração. Quando nós estudamos as vozes verbais ou as vozes dos verbos, nós entendemos, nós aprendemos que essas vozes podem ser ativa, passiva e reflexiva. Ou seja, de acordo com o contexto, os verbos vão se apresentando seguindo o som da sua voz. Isso aí é brincadeira minha, né? O som da voz. Ou seja, as vozes verbais são as vozes que indicam se esse sujeito pratica ou não a oração, tá bom? O que é voz ativa? Eu falei, né? A voz ativa, passiva e reflexiva. O que é voz ativa? O próprio nome diz. É a voz verbal que indica que o sujeito pratica uma oração, que o sujeito realiza uma oração. Cacau grava a aula, na Íris interpreta esta aula. Ó, gravar e interpretar. São verbos na voz ativa, porque nós estamos realizando essa ação. Não existe ninguém fazendo isso por nós, tá bom? Aí eu digo, ó, o professor reprovou o Cristiano. Observa aí na tua tela. Quando nós analisamos essa frase, vemos que o professor é sujeito que pratica a ação da frase. Reprovou é um verbo na voz ativa e a ação praticada pelo sujeito é reprovar Cristiano. A mesma coisa de eu dizer, Cacau gravou a aula. O sujeito é Cacau, pratica a ação. Gravou, o verbo está na voz ativa, porque eu realizei a ação. E a ação praticada pelo sujeito é gravar a aula. Olhem esse quadrinho aí, eu coloquei um avatarzinho meu, que bonitinho, né? Tirei lá do meu smartphone e coloquei para vocês. Tem assim, ó. Nossa, agora vai. Que legal! Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Aí o rapaz, ó, pensa, né? Ele não concorda muito com essa ideia. Mas nesse quadrinho aí, esses novos financiamentos é o sujeito que pratica a ação da oração. Novos financiamentos estão facilitando. É o sujeito da oração. E o meu avatarzinho aí explicando tudinho que eu acabei de dizer. A voz passiva. O que é a voz? Já entenderam o que é a voz ativa? Então, vamos para a voz passiva. O que é a voz passiva, Cacau?
Bom, na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele não pratica a ação. Ele recebe. Posso dizer assim, ó, a aula da Cacau foi interpretada pela Anaíris. Quem interpretou? A Anaíris, mas a Anaíris não é sujeito. Ela é o ser, né, o termo da oração que pratica e que não é o sujeito. Então, quando diz foi interpretada, ou a aula foi gravada pela Cacau, eu tenho um verbo na voz passiva. Cacau não é sujeito. O sujeito é a aula. Vamos ver? A vítima foi vista ontem à noite. Alimentou-se a vigilância desde ontem. Eu tenho 2 exemplos aí de verbos na voz passiva. Ou seja, o sujeito não praticou a ação, tá bom? No primeiro exemplo, a vítima é o sujeito. Qual é a ação da vítima? Nenhuma. Ela foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância. Quer dizer, a vigilância que foi aumentada, certo? Então, quando eu formo a voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética. Observem que eu coloquei 2 exemplos aqui. Na voz passiva analítica, eu tenho um sujeito paciente, um verbo auxiliar que pode ser, ser, estar, ficar, entre outros. O verbo principal da ação, conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Vou voltar, olha só. Verbo, né, foi vista, passado do verbo ser. E o verbo ver, né, no particípio. Aqui eu tenho o outro caso que eu falo já já. Então, eu tenho essa construção. Sujeito paciente, né, a vítima, verbo auxiliar foi, verbo principal no particípio, né, ação julgada no particípio, vista, agente da passiva, né? No caso, poderia ter colocado aqui, foi vista ontem à noite pelo guarda noturno, tá? Aqui não tem. Então, olha aqui, eu coloquei o exemplo agora. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. A casa toda foi aspirada, no sentido de ter usado o aspirador, né? Por nós. E o trabalho foi feito por mim. Então, eu tenho 3 situações aqui, onde eu tenho o verbo auxiliar, o verbo no particípio e o agente da passiva. Quem foi que tomou o café? Bia. Mas o café que é o sujeito. Quem foi o que foi aspirada? A casa. A casa é o sujeito. O que foi feito por mim? O trabalho. O trabalho é o sujeito. Então, esse caso aqui eu tenho voz passiva analítica, tá bom? Sujeito paciente, não pratica ação, verbo auxiliar e verbo principal no particípio. Voz passiva sintética é o outro caso. É também chamada de voz passiva pronominal, por causa do pronome si. E é formado pelo verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, acompanhado do si, que é chamado de pronome apassivador. Muito cuidado para não confundir com o índice de indeterminação do sujeito, que torna claro o sujeito indeterminado. São situações parecidas na construção, mas são diferentes na hora da análise. Então, voz passiva analítica, sujeito paciente, verbo auxiliar, ser, estar, por exemplo, mais o verbo principal no particípio, mais o agente da passiva, tá? E que é o sujeito paciente, né? Aliás, não é sujeito paciente, gente, é agenda passiva, desculpa. O sujeito paciente é aquele que não pratica ação. E o verbo conjugado na terceira pessoa, no caso da passiva analítica, pronome apassivador e o sujeito paciente. Olha os exemplos. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Aspirou-se a casa toda. Já se fez o trabalho. Então, o que foi tomado? O café. O café é o sujeito.
E aqui eu tenho o verbo mais o se, que é o pronome apassivador. Muito cuidado para não confundir com sujeito indeterminado, tá bom? E para a gente descobrir se é sujeito indeterminado ou se é agente passivo, é só destrinchar a frase, né? Desenvolvê-la. Ó, tomou-se o café da manhã logo cedo. O café da manhã foi tomado logo cedo. Aspirou-se a casa toda. A casa foi aspirada toda, né? Já se fez o trabalho já foi feito. Então, a gente sempre vai ter se foi feito, foi dito, foi aspirado, foi limpo, foi tomado, essa construção na passiva. Então, quando você desfaz a analítica, a sintética, vira analítica, aí eu já sei que não se trata de sujeito indeterminado. E ainda tenho a voz reflexiva, que são aquelas ações que eu faço em mim mesma, como, por exemplo, coçar-me, pentear-me, né? Que mais? Cortar-me sem querer, machucar-me. Essas ações são reflexivas. O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Ele pratica e recebe a ação. Por exemplo, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Pejorativo, né? A velhinha. Eu achei carinhoso. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Quem cortou? Eu. Cortou quem? Eu mesma. Pegou a faca sem querer e se cortou. Então, eu me cortei, é sujeito, eu tenho sujeito aqui, ó. Verbo na voz reflexiva. Se penteia, verbo na voz reflexiva. Então, a gente já sabe que nós temos 3 vozes verbais, tá bom? A voz ativa quando o sujeito pratica ação, a voz passiva quando o sujeito sofre a ação e a voz reflexiva quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. E aí, aqui para a gente entender melhor, partícula apassivadora. É a forma de utilizar o pronome se com o verbo na voz passiva. Como que eu descubro? Mudo da voz passiva sintética para analítica, aí eu vou descobrir que aquele se é um pronome apassivador. Beleza? Muito bem. Agora que nós já vimos o que são vozes verbais, vimos quais são as vozes verbais, né? Ativa, passiva, reflexiva. Vimos passiva analítica, passiva sintética. Agora nós vamos falar do agente da passiva, que é o termo da oração, que é o título dessa aula, né? Ufa! Falei muito, né, para chegar no agente da passiva. Observe aí, ó. João comprou a vitamina. A vitamina foi comprada por João. Então, eu tenho aqui um sujeito agente, João. Ele pratica a ação de comprar a vitamina. E um sujeito paciente. A vitamina foi comprada. Só que ela foi comprada, ela não, a vitamina não exerce ação, mas ela sofre a ação de ser comprada. E quem pratica a ação não é o sujeito, que nós chamamos de agente da passiva. É o termo da oração que realiza uma ação, mas não é o sujeito. Certo? Olha meu avatar de novo. Agente da passiva, acompanha na tela. É o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de uma preposição. Então, a gente vai ter: a aula foi gravada pela professora, né? O bolo foi feito por mim. A aula foi interpretada pela Naíris. A aula foi gravada pela Cacau. Cacau gravou a aula, voz ativa. A aula foi gravada por Cacau, voz passiva. Então, gente, a voz passiva é um dos termos integrantes da oração. Nós temos o objeto dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Nós temos o complemento nominal e também temos o agente da passiva, que às vezes é confundido com o complemento nominal. Mas aí agora, como eu já sei que são vozes verbais, como é que elas se desenrolam dentro de um texto, eu vou compreender. Sei também que o se pode ser um índice de indeterminação do sujeito, bem como pode ser uma partícula apassivadora, ou seja, que vai levar o verbo para a voz passiva, né? Então, como nós vimos aqui, ó,
A vitamina foi comprada por João. João comprou a vitamina. Aí eu coloco aqui, gente, a análise sintática. A voz passiva é formada pelo sujeito paciente, o verbo auxiliar, que você já sabe quais são, o verbo principal no particípio e esse termo que nós chamamos de agente da passiva. Sujeito paciente, a vitamina, porque recebe ação. Verbo auxiliar, foi, verbo ser, verbo no passado, né? Verbo estar também. Verbo principal no particípio. Gente, particípio nós estudamos quando vimos formas nominais do verbo. Lembram? Infinitivo, com as terminações ar, ir, comprar, cantar, partir. E, claro, né, o verbo por, que entra na segunda conjugação. Esses verbos se apresentam na oração com função de nome, embora sejam verbos. E esses nomes podem ser substantivo, adjetivo ou advérbio, dependendo do contexto. A gente sempre frisa isso. Dependendo do contexto, pode ser um substantivo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, a gente colocou um exemplo no exercício, caminhar lhe era saudável, né? Então, caminhar é um verbo, sim, mas está como ação de caminhar, então está como nome. E o particípio, né, a gente tem o infinitivo, que é o NDO, e o particípio, que é ado, ido, comprar, comprado, que mais? Ir, ido. Trazer, trazido. Lembrando que trazer não tem variação de trago. Ah, eu deveria ter trago. Não, deveria ter trazido. Existem verbos que têm duas variações aí, tem dois particípios, né? Como o verbo de ganhar, ganhado e ganho. Chegar, chegado. Não tem chego, não, tá? Aí eu devia ter chego mais cedo. Não existe isso. Eu já vi gente falando assim. Então, estudem os particípios para vocês não errarem na hora da sua construção textual. Porque na fala até ainda vai, né? Até ainda passa. Porque o importante da fala é a comunicação. Mas na hora da produção textual pode haver um erro. E aí você perde pontos na hora da sua redação. Na hora que você estiver aí tentando passar aí no vestibular, tá bom? Mais um, ó. Os professores aposentados foram homenageados pelos ex-alunos. Que bonitinho. Sujeito, os professores aposentados. Eu posso até adiantar para vocês, gente, aposentados é adjunto adnominal. É uma característica desses professores. Qual é a locução verbal? Aí a gente vai chamar de locução verbal. Foram homenageados, que é o verbo da oração. Está na voz passiva, porque os professores não praticaram nenhuma ação. Eles praticaram durante a vida toda. Eles ministraram aula a vida toda. Aí, no final das contas, eles se aposentaram, né? E aí eu tenho aqui um sujeito paciente, literalmente. Eles não estão praticando ação. E a gente da passiva, os ex-alunos, né? Aí a gente sempre tem a preposição, né? Pelos, que é uma contração, né? Antigamente, a gente tinha o per, né? O per como preposição, não tem mais, né? Tem o para, tem perante, tem por. E esse pelos aqui é uma construção que já se usou muito, né? A língua vai evoluindo, palavras vão surgindo, outras vão caindo em desuso, certo? Então, aqui a gente tem uma análise sintática, né? Esse sujeito aqui é um sujeito simples, o núcleo é professores, os e aposentados é adjunto adnominal. Eu tenho uma locução verbal, né? Foram homenageados. Aí, nesse caso, eu não vou dizer que eu tenho um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo está na voz passiva, que é um outro campo de estudo aí na hora dessa análise sintática. E a gente da passiva, ex-alunos, pelos ex-alunos, sempre acompanhados de preposição, certo? Então, na aula de hoje nós vimos a gente da passiva e, claro, eu citei complemento nominal, citei adjunto adnominal para que não haja confusão na hora da construção, porque são termos parecidos, são acompanhados de preposição, estão lá na oração, muito para confundir a cabeça de aluno. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai ter uma aula de exercícios, né, Naíris? Vamos exercitar. E aí, nós vamos trabalhar os exercícios com a agente da passiva, lembrando de novo complemento nominal
e objeto indireto. Tá certo? Bom, o programa, você já sabe, é Fique em Casa Aprendendo, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Muito obrigado pela sua audiência. Eu, claro, fico por aqui. Compliquei?